Olá, meu nome é Fabiano Zucco e eu estou aqui para dar as boas-vindas a você a esse primeiro seminário em transparência em compras públicas, que é um seminário oriundo de um evento muito importante. Eu acho que talvez o maior evento e o maior acontecimento desse país, que é o Pacto pelo Brasil. Lembrando que nos últimos tempos nós tivemos uma série de eventos e adventos que vem acontecendo pelo país, onde trata-se de regras de governança e de compliance para todas as instituições desse país, onde nós estamos buscando uma melhoria e uma qualificação tanto de fornecedores quanto de compradores. Agora, claro, seria impossível nós falarmos sobre esse assunto se não estivéssemos falando e declarando sobre assuntos muito mais relevantes do que a qualificação de todo o nosso Estado social brasileiro. Ou seja, a qualificação não só de fornecedores, como compradores, como também do agente público em si. Como também daquele vendedor, ou seja, da empresa propriamente dita, seja da grande empresa, como da pequena, como da média empresa. Esse é um tema que nós temos que tratar de forma muito mais do que objetiva. Temos que tratar esse tema de forma relevante, a entender que o Pacto pelo Brasil, ele é muito mais, ele é muito mais relevante do que uma simples ação específica num determinado momento. O Pacto pelo Brasil se torna, nesse momento, uma união entre três grandes instituições desse país, que é o Observatório Social, a Bolsa Brasileira de Mercadoria, as instituições sociais em si e a RCC Licitações. Ou seja, esse Pacto pelo Brasil se torna nesse momento uma mudança social, uma mudança de cultura, uma mudança de relevância, simplesmente porque nós estamos aqui hoje para criar uma nova era, um novo momento. Sobre o tema específico da transparência, o que nós imaginamos hoje é poder apresentar para vocês alguns temas de relevância objetiva, ou seja, é falar sobre a tecnologia e como nós possamos alcançar as nossas informações através de tecnologias super preparadas. Que tecnologias são essas? Inteligência artificial, análise de algoritmos para que a gente possa analisar e entender o perfil de cada comprador, entender o perfil do vendedor, entender a análise completa das compras do país, ou seja, da onde efetivamente sai todo o dinheiro e é feito todo o investimento dos nossos impostos. Ou seja, tanto você quanto eu, que somos pagadores de impostos, cada cidadão brasileiro que vê o seu esforço social ser feito, ele vê que ao final dele, o seu esforço financeiro chegar ao erário e o erário usar para fazer o investimento de volta à sociedade. A nossa sociedade ela é muito carente. Nós vemos muitas dificuldades na área de educação, saúde, segurança, só propriamente dito, sem contar todo o outro contexto social. Não vamos entrar no contexto político, não vamos entrar nos meandros políticos, vamos entrar na objetividade das compras públicas no país. Obviamente, sabemos que com essa mudança dos adventos da internet, os adventos de novas tecnologias como os próprios algoritmos, como já falamos, ou mesmo as tecnologias de busca de web semântica e outras tecnologias que fazem com que nós possamos buscar a informação dentro do próprio banco de dados do governo, ou seja, onde nós possamos trabalhar com informações de domínio público. É bem importante, bem relevante que nós entendamos que toda a informação que é tratada dentro desse mundo, dentro desse universo, dentro desse Big Data que chama, ou seja, desse grande universo de informações públicas, ela é de domínio público. Ou seja, essas informações elas têm que voltar e serem revertidas novamente a seu cidadão. Ou seja, a informação tem que ser revertida sim ao comprador. Ele tem que saber os preços praticados, ele tem que saber quais são os melhores preços, quais são os melhores produtos, quais são as melhores atividades, quem são os melhores serviços. Ele tem que saber sim a informação e a qualificação de cada fornecedor. E obviamente essa mesma informação ao fornecedor também deve estar disposta. Mas como fazer com que todas essas informações estejam todas elas no mesmo lugar? Obviamente, só utilizando tecnologia de alta complexidade, porém de fácil acessibilidade. E é isso que nós vamos tratar nesse dia. Tratar de um assunto muito mais claro. Ou seja, como que nós vamos utilizar os nossos esforços pessoais para fazer com que a tecnologia esteja à nossa disposição. Utilizando, sim,
todas as informações, tecnologias mundialmente conhecidas para traçar um rumo muito melhor para o nosso país. Esse é o Pacto pelo Brasil. Isso é o que estamos nos propondo a tratar e esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Bom, um novo momento para o Brasil. Esse é o momento que nós estávamos esperando. Há muito tempo nós temos visto as dificuldades que o país por si só tem enfrentado. Um leve pacto de mediocridade entre as relações público e privada sobre o aspecto das compras públicas. É sério, é muito sério esse aspecto. Mas não podemos deixar de tocar nesse assunto. Quando estamos falando sobre o aspecto do Pacto pelo Brasil, nós temos que falar sobre um novo momento para o país. As tecnologias, elas são claras e evidentes. E mais do que isso, elas são palpáveis e tangíveis. Mas a relação humana, que é o que realmente vai fazer a grande diferença. Não existe software, não existe tecnologia, não existe inteligência artificial suficiente que faça com que a educação de um país possa ser modificada. Não existe tecnologia que faça com que a cultura de um país seja modificada do dia para a noite. Mas ela é o começo de um processo de mudança de uma educação de uma geração. Assim nós vimos acontecer as mudanças. Se nós lembrarmos, aos que lembram, desde a área de telefonia, a existência depois da telefonia celular, a existência de várias modificações tecnológicas até chegarmos ao advento da internet. Passamos por isso e as modificações até a construção, voltando para a parte pública, das compras públicas em geral, tratando-se do advento do pregão eletrônico, da Lei 10.520. Essas modificações desse novo momento para o país, da utilização da tecnologia, passa por um momento de aculturamento social. Não podemos também acreditar que é do dia para a noite que tudo muda, mas é a nossa ação imediata que vai fazer essa mudança social constituir. São instrumentos e ferramentas tecnológicos que podem fazer a mudança de forma muito concreta. E aí é importante que toda essa relação desse momento de mudança fique claro para todos nós, que nós possamos utilizar não só a tecnologia, mas também utilizar o nosso interesse social e fazer com que a construção social seja lastreada nessas ferramentas de inteligência. Um exemplo muito simples, evidente e notório quanto a esse contexto é a utilização do pregão eletrônico. Aproximadamente mais de 15 anos atrás, quando se falava sobre pregão eletrônico, todas as instituições públicas e mesmo privadas faziam uma certa ressalva quanto à utilização da tecnologia. Hoje o que nós podemos ver são vários sites de compra, comparação de preço, identificação e qualificação, inclusive de fornecedores, compradores e até, quiçá, da qualidade de cada fornecedor e mesmo do comprador. Isso já é uma prática comum em todo o mundo. Também não é diferente aqui. Quando nós começamos a criar, quando começou toda essa estruturar aqui no país a questão e o advento da utilização do pregão eletrônico, nós começamos a reorganizar todo esse processo dentro de uma plataforma tecnológica. E começamos a criar também dispositivos de controle de Estado, dando condição para que outras tecnologias e inteligências se interligassem. Esse é o momento de mudança do país. Essa é a grande oportunidade que nós tivemos, principalmente quando estamos tratando com a aplicação de algumas legislações muito próximas, principalmente quando trata-se da informação de domínio público, ou seja, a lei que libera todas essas informações de domínio público, que define quais são as informações de domínio público. Importante dizer que existem informações públicas que são utilizadas pelo governo, que elas podem ser utilizadas pelas instituições de controle de Estado para monitorar todo esse mercado e que são distintas e são utilizadas por ela e que também podem utilizar essas tecnologias, como são as tecnologias para a liberação e organização de todos esses processos. Ou seja, saber quem são cada fornecedor, saber como é que se comporta não só o fornecedor, mas também o funcionário público, se existe alguma relação direta ou indireta entre empresas, como fazer esse cruzamento das informações de um grande Big Data de inteligência. Quando nós passamos a utilizar o sistema de pregão eletrônico e praticamente utilizamos a entender o que cada agente está utilizando. Quando nós passamos a verificar e usar os sistemas de inteligência de Big Data para ir na Receita Federal,
para ir entre outras instituições de domínio público para buscar as informações e fazer o cruzamento dessas informações, nós passamos a ter mais inteligência. Quando o governo começa a cruzar a qualidade de um determinado produto junto com a qualidade da prestação de serviço de determinado fornecedor, nós passamos a ter mais inteligência. Esse é um novo momento. Esse é um momento de mudança da inteligência, da concepção e da cultura social. Nós já vimos isso e nós vimos que essa informação, esse aculturamento faz com que a mudança social seja muito mais rápida. Porque se nós imaginarmos o processo de mudança tecnológico, ele é, com certeza, 300 vezes mais rápido do que um processo de mudança analógico. Ou seja, quando nós estávamos trabalhando ainda lá atrás, de forma física, documental, estruturada, olha a velocidade que a internet nos deu, a tecnologia, a forma digital nos deu, a comunicação digital, a organização e a composição dessas informações. Mas é necessário cultura. É necessário coragem, é necessário uma mudança social, é necessário acreditarmos nas tecnologias. É necessário fazer com que não só as políticas públicas sejam aplicadas a essas tecnologias, mas mais do que isso, que nós também tenhamos a possibilidade de mudar dentro de nós e lançarmos mão da vontade de acreditar que a ferramenta tecnológica é um instrumento de mudança. Esse é o momento de mudança tecnológico. Essas ferramentas podem fazer com que o cidadão comum saiba não só as vias de regras políticas para uma compra, mas pode saber também a aplicação dessas vias de regras políticas e jurídicas para a associação da qualidade desse produto. Ou seja, resumindo isso, o fornecedor consegue saber como os outros fornecedores se comportaram no processo licitatório. Consegue saber se o produto que o outro está ofertando é um produto igual, ou é similar, ou tem qualidade similar, podendo buscar novas informações na própria internet, ou mesmo dentro do contexto, dentro do ambiente social, ou mesmo dentro do ambiente nacional de tecnologia, de regulamentação e qualificação de determinados produtos e serviços. Obviamente, essa regulamentação de determinados produtos e serviços é feita pelo próprio governo. São informações de domínio público, são qualificações de serviços e também qualificação de produtos. É muito importante que a nossa cultura de buscar, de enfrentar, de avaliar, seja uma cultura de mudança social. Cada instrumento desse tecnológico requer coragem. Por quê? Ao partir do momento que nós temos a informação na mão, o que vamos fazer com ela? Qual é o caminho que nós vamos utilizar para fazer essa construção de mudança social? Um exemplo simples para isso, se um fornecedor identifica que um outro fornecedor está entregando um produto que está desatualizado no mercado, qual é a formatação que ele faz? A formatação simples e clara é que tecnologicamente, antes mesmo do processo licitatório acontecer, ele tem condições de forma digital informar o comprador que existe uma falta de conhecimento ou de informação sobre aquele determinado produto. Ou, às vezes, pode ter até um direcionamento específico para aquele determinado produto. E não sempre, na maioria das vezes, há o entendimento de que existe uma malversação sobre isso. Não. O conhecimento do comprador, muitas vezes, ele está desatualizado pelo conteúdo e pela complexidade de informações. Vamos imaginar que existem milhões de informações. São aspectos que vão desde a especificação internacional, que é o NSPSC, que é uma especificação determinada, as especificações de KNAI e as especificações de produto propriamente dito. É claro que de certa forma, é quase que impossível de um ser humano guardar tudo isso consigo. Porém, utilizando as informações e as ferramentas de inteligência, utilizando a vontade, utilizando esse momento de mudança social, ele lança a mão dessa tecnologia para poder dispor e para poder comparar produtos, serviços, fornecedores e também para comparar a sua própria qualificação. Ou seja, para ele avaliar se os produtos que ele está dispondo, se aquele serviço que está sendo oferecido é um serviço compatível com as necessidades sociais. É importante que, a partir do momento que estamos fazendo essa mudança social, exista muito mais do que uma relação cultural, existe uma necessidade de coragem, porque talvez as pessoas que estão à frente desse processo de aculturamento, de mudança social, são pessoas de uma geração diferente. Nem todos que estão à frente das compras públicas no país, sejam elas na área privada, sejam mesmo aqueles que estão vendendo, enfim, aqueles que estão comprando, eles fazem parte, às vezes, de um momento
cultural diferente desse de crescimento. Nós estamos falando de uma geração que nasceu num momento onde não existia internet, onde se fazia tudo no papel, não existia digitalização. Alguns conheceram o fax. Então, essa relação cultural, esse momento de mudança social também tem que ser, e cultural, também tem que ser absorvido. Há um lapso de entendimento nesse momento e há uma necessidade de readequação de toda essa mudança social. Como que se faz isso? Com informações pertinentes, presentes, inteligentes. É desse formato e é nessa forma que a gente espera apresentar a vocês algumas ferramentas de tecnologia que já vamos tratar desse assunto para podermos ter muito mais informação palpável, simples, de forma tranquila e inteligente. Além da relação cultural que nós temos que ter, ou seja, nos prepararmos para que nós possamos absorver a tecnologia, nós temos que falar um pouquinho sobre a inteligência tecnológica. O que isso de fato pode nos auxiliar? Muito tempo atrás, quando se falava sobre inteligência, Big Data, sobre várias outras informações, cruzamento de informações, de banco de dados, enfim, sempre ficava algo muito vago. Mas com essa mudança da legislação, com a organização do próprio governo, com as instituições dando publicidade, dando pluralidade às suas informações, nós conseguimos hoje ter um cruzamento de informações muito importante. Ou seja, temos que utilizar a melhor das nossas inteligências, que é usar a tecnologia a nosso favor. E como podemos fazer isso? Talvez seja o grande desafio para a nossa próxima década, para organizar todos os processos de regra de governança e de compliance. A governança aplicada, principalmente às instituições públicas, significa que nós possamos ter regras bem definidas e estruturadas para que tanto os compradores ou como para o agente público propriamente dito, o gestor público, possa entender as políticas públicas, olhar para dentro do governo e dizer: eu sei que essas regras são regras claras. Basicamente é isso. Mas para que ele tenha essa condição, ele fica se perguntando qual o mecanismo que ele tem para poder fazer com que essas regras sejam mais do que claras, mas sejam sistematizadas. Ou seja, que tenhamos um padrão de excelência para organizar essas informações e também os processos e procedimentos. Quando nós tratamos de regras de governança, significa nada mais nada menos do que criar padrão de procedimento, processo, prazos e que eles tenham publicidades aplicadas às regras jurídicas propriamente ditas. Não podemos esquecer também que quando nós estamos falando sobre as questões públicas, nós estamos falando de regras já previamente determinadas, diferente do privado. Privado faz-se tudo desde que não esteja determinado em lei. No público é o inverso. Nós só podemos fazer qualquer ação, qualquer input jurídico, administrativo, pessoal, personalíssimo, só o que está descrito em lei. E é assim que funciona nas compras públicas. Ou seja, isso nos ajuda também a qualificar e a melhor organizar esse mercado. Porque todas as compras públicas do país, ou todos os agentes diretamente ligados a essas compras, eles também estão regulamentados em lei. Ou seja, o comprador não pode ser um mero comprador, ele tem que estar registrado tecnologicamente, tem que estar politizado dentro da instituição. Ou seja, ele tem que ter um ato normativo que identificou que ele é o comprador, ele tem que estar disposto dentro de uma tecnologia e ele tem todo o histórico dele dentro da própria instituição pública. E ele, com certeza, é um funcionário público. O vendedor é uma instituição privada que está vendendo e colocando seus produtos à disposição, que também está regulamentado entre várias instituições dentro do país. Seja a Receita Federal, seja o INSS, seja as certidões trabalhistas, ou seja, todas as informações estão dispostas e estão hoje de forma digital. Principalmente agora com o advento da desburocratização e da possibilidade de nós lançarmos mão a outras certidões de forma digital, onde o próprio comprador tem condições de analisar, né, o vendedor de forma rápida e concisa. Mas como lançar mão dessas tecnologias para que isso faça com que tenhamos, de forma prática e evidente, a utilização dessas informações?
Obviamente, a utilização de um software que gerencie e que sistematize tudo isso é o grande sonho para esse processo, onde todas as informações passam a ser imputadas. Imaginem todas as regras, todas as informações sendo buscadas, integradas, todas elas dentro de um mesmo mecanismo, onde você possa auxiliar e cessar, seja Banco de Dados Nacional de Fornecedores, seja um Banco Nacional de Micro e Pequenas Empresas, seja um Banco Nacional de Informações de Oportunidades, seja um Banco Nacional de Compradores, seja um Banco Nacional de Funcionários Públicos, seja o cruzamento dessas informações para saber se um comprador, por acaso, tem algum tipo de ligação com algum fornecedor sobre o aspecto legal. Os impedimentos legais e as formas de como ele trata podem ser aplicadas as regras específicas que o próprio software pode dar avisos e informações por inteligência, dizendo, olha, essa empresa aqui já vendeu, mas faz parte do Banco de Dados Nacional de Empresas Inidôneas e não pode dar continuidade a essa venda. Essas informações elas estão integradas em uma única ferramenta, em uma única inteligência. E a notícia boa quanto a essa inteligência é que ela pode nos dar condição de atender não só as instituições, mas também as empresas privadas, fomentando com que empresas que nunca participaram de processos licitatórios possam ser informadas, ou seja, possam receber informações de domínio público, porém informações públicas, e que possam ser convidadas a participar dessas vendas. Possa ser desmistificado através de um software de gestão e de gerenciamento, que é a proposta que nós estamos fazendo dentro desse Pacto pelo Brasil, entregar sistemas de gestão e de gerenciamento de inteligência que façam e que simplifiquem, que tirem toda essa mística da tecnologia e transformem tudo isso num simples touch. Simples, para que todos possam ter acesso à informação. Assim é o que nós vemos desenvolvendo nos últimos anos. Nos últimos 15 anos, nós vemos trabalhando com informações de domínio público, porém com ferramentas de inteligência. E estamos dispondo isso hoje. E colocando à disposição, tanto do fornecedor quanto do comprador, ferramentas de inteligência que façam mais do que dar acessibilidade simplesmente à informação, mas dar inteligência. Essa é a grande inteligência que nós estaremos ao final dessa nossa conversa, nós estaremos mostrando os softwares de forma prática e efetiva, como que eles funcionam, como que se cruzam essas informações e essas inteligências. Agora vamos imaginar que além das instituições, que são as instituições de interesse direto nas compras públicas, nós temos uma instituição que talvez seja o marco regulador da mudança desse paradigma social, quando nós estamos tratando agora da questão do Pacto pelo Brasil, que são as instituições de controle, Observatório Social, Ministério Público, entre outras instituições, Justiça Federal, entre outras instituições que têm e deveriam ter acesso a esse grupo de informações e de gestão e de gerenciamento, tribunais de contas. A mera inteligência da regulamentação, da organização de todas essas informações faz com que em um único local você tenha todas essas informações. E é o que os softwares da RCC se dispõem a fazer. É importante que o Pacto pelo Brasil faz com que a RCC disponibilize essas ferramentas todas de forma gratuita e disponibiliza para todas as instituições que compõem uma organização chamada Observatório Social, ou seja, todas as instituições de controle de Estado, como o Observatório, todos os órgãos públicos do país que assinam o Pacto Anticorrupção, junto com o Observatório Social, através do Pacto pelo Brasil, recebem gratuitamente as ferramentas de inteligência da RCC para controle de Estado. A inteligência vem mais do que isso, ela vem arraigada com uma relação de cultura, com uma necessidade de se mudar esse mercado. E mais do que isso, de se regulamentar e fazer a diferença nesse momento. É importante que nós saibamos que dar e entregar tecnologia sob o aspecto das mudanças sociais, ela é um instrumento de acessibilidade ao cidadão. Porque isso que nós estamos fazendo em conjunto significa fazer com que a alimentação escolar seja melhor aplicada no município de baixa renda. Significa que as grandes corporações, quando vão fazer uma compra, sabem que estão sendo controladas, que estão sendo organizadas, que existe um ambiente digital que está buscando todas essas informações, que consegue buscar quem é o fornecedor,
quem é o comprador, que preço praticou, como se organizam, como foram feitas as atas, os documentos, todos eles no mesmo lugar, as certidões de cada empresa, onde o comprador possa, apenas em um clique, saber exatamente se essa empresa é idônea ou não, se ela está disposta dentro do Banco Nacional de Empresas Inidôneas ou não, sem precisar buscar em vários sites informações, enfim, tudo isso. O que se dispõe, que nós estamos nos dispondo a colocar e disponibilizar, e é isso que está sendo feito em conjunto pelo Pacto pelo Brasil, é criar uma massa crítica de inteligência aplicada às ferramentas de tecnologia e que façam com que você, que está nos ouvindo aí, também tenha acesso. Porque a pluralidade, a verdadeira função social nossa, em conjunto entre Observatório Social, RCC, Bolsa Brasileira de Mercadorias, enfim, esse conjunto de instituições que acabam apoiando e sendo, de certa forma, apoiador e mantenedor dessa ideia que é o Pacto pelo Brasil, significa entregarem ferramentas de inteligência e de tecnologia para uma mudança social muito mais evidente. É claro que essas ferramentas, elas estão simplificadas, mas elas são ferramentas de alto poder agregado. Nós são ferramentas que, por exemplo, o Observatório Social, nesse momento, entrega um banco de dados nacional para a micro e pequena empresa. Ou seja, nós tivemos agora um debate há pouco tempo falando como aplicar a política pública para a micro e pequena empresa. O Observatório Social tem uma base de dados nacional que identifica a micro e pequena empresa e o comprador pode identificar qual é o produto que essa micro e pequena empresa já utilizou, já vendeu para o governo, se ela tem qualidade, se ela tem certidão e qual é o produto onde ela se encontra. Ou seja, sempre vai poder aplicar. As ferramentas de inteligência, elas vêm exatamente para se encaixar entre a lacuna que é entre as dificuldades que nós temos efetivamente da aplicação da política pública, a realidade da tecnologia para que ela se encaixe. Porque a nossa legislação é assim, né? Aparentemente temos legislações que pegam, outras que não pegam. É um processo cognitivo de conhecimento e de construção social. Mas o que falta são ferramentas de tecnologia que agreguem e que conectem essas informações. Ou seja, essa lacuna ela está resolvida com a utilização dessa ferramenta pelo Observatório Social. O Observatório Social tem um Banco Nacional de Micro e Pequenas Empresas disponível para todos os órgãos públicos. O Observatório Social, através das ferramentas de tecnologia junto com a RCC, tem disponível um banco de dados de preço específico para que todas as empresas públicas possam consultar os preços, para que os fornecedores também possam consultar e saber qual é o preço praticado de determinado produto, para que o cidadão possa saber qual é o preço da alimentação escolar paga na sua cidade. Essas ferramentas de controle de Estado fazem com que há uma mudança de característica social, que você possa comportamental e que dê condição de se, em vez de mudar o contexto, porque aparentemente as micro e pequenas empresas são autofagocitadas pelas grandes empresas no país, porque as grandes vendem e as pequenas ficam sem conseguir vender. E aí ela acaba tendo que pagar muito imposto, consequentemente as micro e pequenas continuam pagando imposto. Mas como que a gente faz para que as pequenas empresas possam ter acesso a esse imposto que é pago também pelas grandes empresas? Obviamente pela utilização das compras públicas. Ou seja, se a micro e pequena empresa tem acesso ao mercado de compras públicas, às informações, às plataformas, às inteligências as inteligências de micro e pequena empresa, ela vai poder ter acesso também a uma fatia maior das compras, porque o próprio mercado público é muito grande. O mercado público por si só, normalmente eles são N vezes maior do que o mercado privado. E a única coisa que nós sabemos é que, a cada momento, você tem uma licitação que está acontecendo. Então, essa tecnologia de saber aonde está acontecendo, que hora está acontecendo e que hora que vai acontecer a licitação, o fornecedor consegue. O comprador consegue saber aonde estão todas as informações, quem vendeu, que preço praticou, onde se organiza todo esse mercado. E consegue saber ainda muito mais. Se existe uma qualidade nesse Banco Nacional de fornecedores do Observatório, se existe uma qualidade melhor desse fornecedor. Essa tecnologia já está disponível, que é a tecnologia que nós estaremos apresentando em seguida, a organização mostrando detalhe a detalhe como que ela está disponível. Lembrando que existe um app também específico, que está aqui embaixo para vocês. Vocês podem ter acesso a esse app.
onde você pode entrar em contato, verificar preço, produto, fornecedor, enfim, só baixar no seu celular e você já tem essa informação como cidadão. Agora imagina ter toda essa informação disposta num conjunto completamente divergente, ou seja, plataformas de inteligência que vão integrar todas as informações, quem são compradores, como é que eles se comportam, quem são os vendedores, que preço praticam, quem são os concorrentes, se eles têm certidões, se não têm, o encadeamento produtivo geral, aplicados às políticas públicas, tanto para a micro e pequena empresa como para empresas de grande porte. Ou seja, a mesma informação, a disponibilidade, a pluralidade, a diversidade das informações de domínio público ao seu dispor. Bom, chegou a hora de nós, de fato, entrarmos na ferramenta propriamente dita. Eu tinha sempre um grande amigo meu que ele dizia que em determinadas situações a gente tinha que matar a cobra e mostrar, sempre me perco nisso, normalmente alguém dizia mostrar o pau, não é verdade, tem que mostrar a cobra. Então, nesse momento, eu queria convidar vocês a conhecer um pouquinho das nossas plataformas. Como é que ela funciona, quais são as tecnologias, o que a gente depende e como que a gente faz a interlocução de todas essas plataformas de inteligência. E sabe o que é o melhor? Essa plataforma está disponível para você gratuitamente. Com essa parceria do Pacto pelo Brasil, todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, elas têm acesso às nossas plataformas numa modalidade freemium, ou seja, gratuita, seja por via de tablet, seja por via de celular, ou seja por via de plataforma mesmo. Ou seja, o Observatório Social hoje, através das nossas plataformas, entrega informação de domínio público, ou seja, todas as oportunidades que acontecem no país, a todos os fornecedores do país de forma gratuita. E também entrega a todos eles processos e procedimentos aos compradores que possam conhecer quem são os fornecedores, preços praticados, enfim, uma série de ferramentas de gestão e de gerenciamento aos compradores. De forma também gratuita, também freemium. Basta apenas assinarem um convênio com o Observatório Social, que é uma das instituições que nós primamos e acreditamos muito e apoiamos muito, para que nós façamos uma mudança social efetiva. Vamos então dar uma olhadinha na ferramenta, eu vou acompanhar com vocês, vou demonstrar um pouquinho de como que ela funciona, quais são as interfaces dela, enfim, e como que vocês podem ter acesso a essa informação. Tá ok? Vamos lá? Bom, voltando aqui a mostrar um pouquinho agora a plataforma para vocês, aproveitamos de dar uma olhadinha aqui no nosso seminário e explicar para vocês também sobre as plataformas, primeiro que elas são gratuitas, vocês dando uma olhadinha no nosso site aqui, ó, você pode dar uma olhada, tá ok? Tem os aplicativos que são gratuitos, só baixar os aplicativos, tá? Não esquecendo sempre que esses aplicativos podem ser baixados também pelo site do Observatório Social e o site oficial que nós utilizamos para poder baixar esses aplicativos são os sites, obviamente, do comprasgov.com.br. Ali dentro você tem todas as oportunidades, enfim, além dos aplicativos, uma série de notícias também que vocês vão ter, que são o blog de uma série de informações que vocês terão sempre disponíveis por conta de todos os conteúdos, né, que nós estamos gerenciando hoje, informando vários conteúdos importantes e relevantes, onde todos os observatórios sociais publicam esses conteúdos. Puderem dar uma olhada, enfim, são conteúdos relevantes de publicação nacional, tá, para todos vocês. Então, onde nós temos conteúdos como e-book, treinamento, capacitação, videoaulas, enfim, tem todo um trabalho, enfim, por trás desse contexto, ok? Então, seria importante que vocês também conhecessem e baixassem aí gratuitamente, tá bom? Bom, agora a gente observando um pouquinho mais, vamos voltar aqui, e mostrar para vocês um pouquinho dos processos e gerenciamento de informações que a gente vai ter por aqui. Nós vamos passar por todas as oportunidades que a gente tem de informações. A primeira coisa que nós podemos avaliar são as oportunidades, né, de licitações que existem em todo o país. Então, é importante que vocês sempre tenham esse software, para você ter ideia, ele dá os últimos 12 meses, todas as licitações que aconteceram no país. Uma série de pesquisas detalhadas, pesquisas salvas também, que você pode salvar pesquisas, e uma série de parâmetros de palavras-chave, com um sistema de web semântica e inteligência para que você possa buscar as informações. E também buscar os editais através
de apenas de um clique, você tem aqui os editais, todas as informações das áreas de interesse, enfim, e também as modalidades. Você pode também ter o registro, enfim, a informação, como também os produtos que são da participação desse edital. Se você tiver interesse, você pode participar do edital. Então, vamos inserir esse processo, ele insere o processo manualmente e aí começa a participar da licitação, ou pode se declinar ou fazer uma agenda especificamente para quem for utilizar. Essa é uma plataforma de gestão e gerenciamento de oportunidades, ou seja, com isso nós temos condições de poder avaliar todas as oportunidades que existem no país. Obviamente, depois de tudo gerenciado, ele começa a avaliar todas as oportunidades de diversas formas. O total de oportunidades, enfim, e gerenciar e entender através de dashboards de utilização o total de oportunidades declinadas, por que participaram, quantidade de pregão eletrônico ou as modalidades que efetivamente estão sendo feitas, se ele já está finalizado, esse processo. Imaginamos agora que a gente já tem um processo no seu contexto geral, você consegue buscar daí por uma série de oportunidades, você consegue buscar também por uma série de filtros, por estado, por município, gestor, ou seja, se tem algum gerenciador de processo propriamente dito. E aí, em cima dessas buscas que você está fazendo aqui, você busca o edital que lhe interessa, até por uma pendência, você pode filtrar ele, pode buscar, é uma gestão completa do processo. E aí você pode avaliar esse processo todo. Olha, observando, você tem inteligência de processos e procedimentos. Ou seja, você tem o edital, você pode clicar aqui e o edital já aparecer para você. Você tem também todas as informações do edital disponíveis, né? Você pode dar uma avaliada nele, pode atualizar essas informações. Você tem todo o detalhamento técnico, ou seja, todo o detalhamento inclusive do produto, e aí você começa a fazer a composição inicialmente dessas informações. Nós estamos falando do processo inicial de gestão do comprador, ok? Algumas ferramentas de inteligência e gestão e gerenciamento que são integradas junto às nossas ferramentas. Uma área de gestão documental que você tem, onde consegue gerenciar toda a parte de documento, com prazo, procedimentos e documentos. Uma área comercial, que você tem também toda a questão financeira, participação, enfim, inclusive com documentos, proposta comercial, proposta documental, atestados de capacidade técnica e tudo mais. A participação propriamente dito, gerenciamento dessa participação com proposta, envio até de documentação ao próprio pregoeiro, enfim, via internet ou via e-mail, e algum resumo de informações, sempre um resumo de informações de gerenciamento, para que você possa entender e também gerenciar a sua equipe e gerenciar por parte do comprador, tanto o comprador quanto o vendedor, pode avaliar melhor a situação de cada produto. E aí também um pequeno gerenciamento de contratos, que gerencia prazos, procedimentos, e um pequeno gerenciamento de empenhos, ou seja, que também gerencia prazos e procedimentos para empenhos. O sistema ele é dotado de uma inteligência, onde ele vai informar quais são as pendências, é todo por inteligência artificial. Ele manda e envia e-mails para você conhecer um pouquinho dessas pendências, para que toda a equipe fique gerenciada. Então você consegue saber todas as pendências que tem que fazer pelo edital, inserir produtos, verificação dos campos, enfim. Também os detalhamentos específicos de cada produto, seja detalhamento comercial e assim sucessivamente. É importante que todas essas informações, olha só, elas passam sempre por uma área de aprovação. A gente sempre vai ter um arquivo morto de todas as informações que você pode ter, de todos os editais, e também você pode ter uma área de autorização. Essa área de autorização você pode declinar, participar, impugnar, e todas essas informações, essas solicitações, sempre vai um e-mail informando qual é a ação que tem que ser feita para as pessoas envolvidas dentro desse processo. Ou seja, elas passam a ter conhecimento e passam a conhecer um pouquinho melhor das necessidades e de cada situação com prazo, procedimento, para que cada um componha esse prazo e procedimento. Se caso ela não cumpra, o que acontece? O próprio sistema avisa o gestor dessa necessidade de cumprir. Se ele vai participar,
ele pode participar ou impugnar. Se for impugnar, ele já vai mandar um aviso, obviamente, para a equipe jurídica, dizendo para que seja feita a impugnação, obviamente, e a equipe jurídica já recebeu todos os processos, documentação, enfim, para fazer a impugnação. Vai participar do edital, ele participa, dá o ok, é feita a participação, então todas as ações do dia foram cumpridas e ele já segue em frente para a participação. Isso para o fornecedor é fundamental para ele gerenciar prazo, procedimento e informações. Então ele vai ter todo o desempenho dele aqui dentro, que são os relatórios, que ele tem todos os relatórios de informação, ou seja, quais são os produtos que ele vende, como que se comportam esses produtos, os órgãos que estão comprando o seu produto, os relatórios gerenciais ele tem, um relatório de licitação, ou seja, ele consegue avaliar quais são as licitações que ele está participando ou não, as que foram declinadas, se tem parceiros ou não, e como que se comportam esses parceiros, se são concorrentes ou não, e como que se comportam esses concorrentes. E dentro desses dashboards a gente ainda tem uma série de relatórios que podem ser avaliados, que são relatórios de desempenho para que a gente saiba efetivamente como funciona. A finalização e análise desse dashboard, o que a gente consegue ver agora é que, tendo um cenário mais objetivo, a gente consegue saber quais são as licitações que estão em aberto, finalizados, reprovadas, enfim, todas as licitações e todas as oportunidades que a gente tem. Então, gostaria de mostrar a vocês que com essa oportunidade, com essa ferramenta, o fornecedor acaba gerenciando seus processos, procedimentos, documentos, enfim, tudo mais. Não só as oportunidades propriamente dita, mas tendo seu informativo diário, tendo todo o contexto, tendo as suas licitações, aprovando suas equipes, montando todo um cenário que ele consiga se gerenciar e ter regras de governança, tanto de prazos quanto de procedimentos. Com isso, além disso também, ele pode começar a entender um pouquinho melhor como funciona o seu concorrente. Vamos dar uma olhada um pouquinho agora na área de inteligência? Nessa outra perspectiva, tanto o fornecedor agora e o próprio comprador, eles já têm acesso às informações de inteligência de mercado. Ou seja, nós temos hoje na base monitorado, são 9.541 fornecedores inidôneos, né, onde nós podemos ver aqui. Temos mais 18 mil atas de registro de preço, que já serve também para que o comprador possa avaliar e ter uma base de dados nacional de atas de registro de preço. Temos 2.931.000 fornecedores aqui, ativos, enfim, que são monitorados. E temos 1.642 atas homologadas aí nos últimos dias. Então, através dessas informações que nós temos aqui, a gente consegue buscar, por exemplo, o preço de um determinado produto. Tá? E através desse preço, você consegue buscar, por exemplo, um produto, aí você pode colocar, vamos botar, por exemplo, prego aqui, e podemos fazer uma busca, que seja por período, por região, por estado, de acordo com as regras pré-determinadas pela legislação, para que você tenha uma melhor composição de preço. Então, tanto o comprador quanto o fornecedor, eles podem, de uma forma bem objetiva, identificar. O sistema ele vai buscando os diversos tipos e vai sugerindo diversos tipos de preço, de produtos, enfim, e a gente consegue avaliar esse produto com uma série de informações objetivas. Né? Pode ser buscado vários outros editais e a gente consegue avaliar uma série de produtos, enfim, e esse produto, por exemplo, prego, foi comprado pelo Ministério da Defesa, todas as informações, olha só, quem são os fornecedores, quais são os lances que foram dados, o markup específico de cada fornecedor, a quantidade de lances que ele deu, a especificação do produto, aqui. E aí você tem também os links, a ata, o edital, os anexos, a quantidade de participação e o preço médio desse produto. Todos eles de acordo com a legislação. Uma questão importante, por exemplo, a gente quer dar uma avaliada no fornecedor, a gente clica para descobrir quem é esse fornecedor, então nós temos a informação de quem é esse fornecedor, o KNAI dele, e algumas especificações dele internacional, ok? Podemos voltar para descobrir mais informações sobre os outros fornecedores. A gente avalia esse fornecedor, sabe-se a CND dele, FGTS, é possível tirar as certidões desse fornecedor. A fabricação de, por exemplo, aqui no KNAI dele, a gente sabe que é a fabricação de produtos de metal, então ele
é possível utilizar o KNAI dele, ok? Sabemos já se tem outros produtos, enfim, que esse fornecedor mesmo já vendeu. Então, a gente consegue dar uma analisada, inclusive em valores e volumes. Ou seja, vocês veem que essa inteligência é possível cruzar essas informações, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Tem uma série de informações que podem ser cruzadas. E aí a gente vai buscando. As licitações, enfim, que esse fornecedor também participa, né, e vai participando, para que a gente possa avaliar um pouco melhor. E a gente pode verificar, por exemplo, as atas de registro de preço, pode verificar a quantidade de fornecedores que tem geral e também as informações elas podem ser visualizadas de forma bem simples aqui. Ó. Você pode buscar essas informações e assim sucessivamente. Agora a gente pode buscar aqui as informações então das licitações que foram participadas. Nós vamos ter informação de quem são os concorrentes, qual o volume de vendas que esses concorrentes já fizeram e quais são os órgãos compradores, qual é a região que esses órgãos estão comprando, volume também que já foram comprados. Então, através disso, a gente consegue saber se a qualidade do fornecedor, o que ele está fazendo, a qualidade do próprio comprador, se ele já comprou esse produto, se ele tem comprado, se é um produto recorrente, a qualidade do produto. E podemos buscar também informações como o próprio edital, verificar se essa informação é correta. Então, é possível buscar o edital, os anexos, as atas, e ter uma visão geral. Se ele tem CND, se tem FGTS, se tem outras informações. Também aqui dentro é possível nós avaliarmos uma base nacional de micro e pequenas empresas por produtos. Isso aqui é uma outra informação super interessante para encadeamento produtivo. Ou seja, você pode fazer, tanto a prefeitura pode resolver a questão do decreto lá da lei da micro e pequena empresa, enfim. Então você tem a possibilidade de buscar aqui por empresa, por produto, por nome fantasia. Vamos buscar, por exemplo, por produto, voltar a buscar prego, enfim. Aqui está no estado de São Paulo. Vamos fazer uma pesquisa das empresas que vendem, por exemplo, prego. E aí nós teremos uma base de dados de empresas dessa região que poderia nos dar a condição de fazer a busca. Okay? Também temos aqui dentro, enquanto ele faz a busca, ali, a gente já dá uma olhadinha, as atas de registro de preço, também podem ser feitas buscas através de uma série de informações. Okay? Então, voltando agora à consulta de fornecedores, ele já busca aqui, nós estamos buscando uma consulta de fornecedores, por exemplo, de micro e pequena empresa, de um determinado produto, que foi prego que a gente viu, no estado de São Paulo, precisa saber se existe lá no estado, quem é essa empresa. Por exemplo, o comprador precisa saber disso, ou o próprio fornecedor, para que ele possa fazer um encadeamento. Às vezes ele está fazendo uma venda, precisa buscar outros parceiros comerciais na região, e o próprio comprador precisa ver a qualidade dos seus fornecedores. Ele já consegue ter a informação, telefone, enfim, os dados, certidões desse fornecedor, ok? As informações. Consegue também saber quais são os produtos que esse fornecedor já vendeu. E voltando também as informações das licitações, se ele já participou de licitações. Essa base de micro e pequena empresa é uma base nacional, que é monitorada hoje por todos os sistemas de busca via Receita Federal. Todas as informações são de domínio público, deixar claro que todas as informações aqui são de domínio público, são informações públicas, estão disponíveis. O cruzamento das informações da base de dados é que nós disponibilizamos para os nossos clientes. Nesse caso, essa base de dados aqui é disponível gratuitamente para os órgãos públicos. E aí a gente passa a ter uma base nacional de 9.540 empresas inidôneas. Agora, não basta dizer que são inidôneas, é importante que a gente busque uma base de dados de empresas inidôneas. Vamos buscar aqui, não podemos buscar por CNPJ, nome, razão social, mas nós vamos buscar, por exemplo, aqui por estado. Vou pegar o estado aqui do Rio Grande do Sul, ver se existem empresas inidôneas no município de Porto Alegre. Vamos pegar o município de Cachoeira do Sul. Entrou no município lá, ele precisa avaliar
se lá existem empresas inidôneas. Acharam 3 empresas que foram declaradas como inidôneas. Agora é importante saber o que se trata. Então a gente já avalia as certidões dessa empresa, já tem as informações quem é a empresa e por qual motivo que ela está declarada inidônea e até quando ela vai ser declarada inidônea. Ok? Então todas as informações estão disponíveis aqui. Se tiver 1, 2 ou 3 sanções publicadas na Base Nacional de Empresas Inidôneas, essas empresas vão estar disponível aqui. Logo, essas informações estarão disponíveis tanto para fornecedores quanto para compradores. E essa informação é que faz a grande diferença. Agora vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais num dos aplicativos que é do Observatório, que é gratuito, que integra todas essas informações. Esse aqui é um aplicativo que a gente já iniciou com uma das empresas. Ele faz uma análise de inteligência. Olha, ele dá análise dos concorrentes, ele avalia o preço praticado no mercado e também tem uma base de dados de empresas inidôneas. Por exemplo, essa empresa, que é a Empresa Telefônica do Brasil S.A., que é uma das clientes RCC, a gente fez uma avaliação, ela está com 6.021 licitações que aconteceram nos últimos 12 meses, 844 licitações, 23 licitações hoje, 26 concorrentes e está sendo avaliado 2.997 portais monitorados para esse tipo de segmento. E aí a gente começa a avaliar também mensalmente como é que se comporta as licitações para esse segmento e também começa a avaliar através do Estado como é que ele funciona. Então, através essa plataforma está disponível para os fornecedores que são os fornecedores da RCC, fornecedores também Observatório. Ela é uma plataforma gratuita, onde ele vai poder buscar as licitações através da palavra-chave já pré-definida, onde ele tem todas as licitações agendadas que ele pode declinar, visualizar também, e pode efetuar o agendamento, enfim, de cada licitação. Ele pode visualizar cada licitação e, através dessa plataforma, ver o diário de licitações do seu município. É gratuito as licitações do município de todos os fornecedores que utilizam a RCC, ok? Junto com o Observatório Social. Ou seja, todo fornecedor que se cadastrar no Observatório Social ganha essa ferramenta gratuita com todas as informações do seu município. Ok? E aí as licitações são dispostas nesse formato. Voltamos agora a observar também um pouco sobre a questão da inteligência. Olha só, quando nós estamos tratando aqui inteligência de mercado, pegamos um dos nossos clientes aqui, avaliamos a inteligência de mercado e o valor por amostragem aqui de como está acumulado ele, ó, através de quais são os órgãos compradores e a quantidade de compras que são feitas aí pelo Brasil. Outras informações também, como é que os concorrentes, onde é que eles estão mais se situando. Nesse caso aqui, alguns produtos, enfim, quantidades e valores também acumulados. E uma análise também de concorrentes, né, que dá uma análise por amostragem, onde ele consegue avaliar um pouquinho seus concorrentes e também analisar um pouquinho seus compradores em termos de volumes, enfim, e de compras. Normalmente, as compras públicas, existe uma sazonalidade de compra e uma recorrência. Então, em cima dessa recorrência, sazonalidade, avaliação de perfil e uma avaliação de base de mercadológica, você começa a entender um pouquinho como funciona. Pode ser buscado por data, enfim, e tudo mais. Bom, concluindo, então, o sistema que está sendo disponibilizado pelo Observatório é uma base de dados nacional que dá condição para que você possa avaliar, obviamente, concorrentes, preço, base de dados de inidôneos, as próprias licitações e também dá condição para que você possa seguir em frente e fazer todas as informações de domínio público acontecerem da melhor forma possível. E concluindo, gostaria de convidar vocês, agora e agradecendo, a conhecer um pouquinho mais das nossas plataformas e baixarem através do comprasgov.com.br. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Acho que esse é o grande momento que nós estamos esperando dessa nossa conversa. É convidar você a conhecer um pouquinho mais dos processos e procedimentos de inteligência
na área pública, onde nós possamos conhecer não só sobre a integração, sobre a capacitação de participação das tecnologias propriamente dita, mas aquela mudança social que nós esperamos que aconteça. Ou seja, que você participe, que você apoie também essas instituições que são o Observatório Social, Tribunal de Contas, Ministério Público e todas essas instituições que têm feito um trabalho fantástico pelo país e têm apoiado a regulamentação de todas essas instituições. Nós gostaríamos também de dizer que as nossas ferramentas, elas são instrumentos de mudança social, é assim que nós acreditamos, por isso que elas são gratuitas, por isso que elas estão disponíveis para você num formato gratuito. E gostaríamos também de dizer a você que nesse momento, que é um momento tão importante para o país, que nós precisamos da sua mudança. Nós precisamos que você mude, que você acredite, que você faça realmente a diferença. Utilizando as nossas ferramentas, você consegue fazer uma mudança completamente diferente. Ou seja, você tendo acesso à informação, você ajuda o país a mudar. Mais do que isso, você faz com que a instituição que é o Observatório Social tenha um poder, um empoderamento de conhecimento e faça ser o seu parceiro. Não esqueça que cada ato, cada ação sua, reta, correta e uma aplicação das nossas ferramentas faz com que nós tenhamos uma qualidade melhor da utilização do nosso erário. É importante que todos nós tenhamos a consciência de que utilizar, sim, de inteligência não é nenhum subterfúgio, ao contrário, chama-se inteligência. Por isso que as civilizações mais avançadas usam muita inteligência. É importante que nós tenhamos claro isso, que quanto mais disponível as informações estiverem para todos, mais fácil será para que todos nós possamos controlar, qualificar e viver melhor. A bem da verdade que todos nós queremos é que esse país mude, não só por acaso, mas nós queremos que ele mude para que a nossa geração que venha em seguida não sofra o que nós temos sofrendo e temos visto o que a nossa população tem sofrido. É muito difícil ver um país como o nosso com uma qualidade social, uma qualidade intelectual e principalmente uma qualidade financeira nessa situação. É impossível nós imaginarmos que uma grande estrutura social possa emergir diante desse caos social. Só existe um jeito, é um trabalho silencioso, é um trabalho forte, efetivo, que cada um tem que fazer. É assim que a gente muda uma sociedade.